Começando, como sempre, pelo quadro internacional. Acho que na parte dos Estados Unidos, o mês de agosto trouxe dados de uma economia bastante aquecida ainda, então a gente viu surpresas positivas vindo da indústria, vindo do comércio, a indústria automobilística produzindo aí mais carros do que nunca, mostrando que as restrições de oferta, a princípio, ficaram para trás. Os diversos indicadores mostrando uma certa desaceleração, mas de um nível muito alto, olhando para os PMIs e ISMs. A gente vê os custos de frete, os preços de insumos importados caindo, ou seja, a gente deve ter algum alívio na inflação de bens nos Estados Unidos, por suposto que a gente tem ainda desafios nas cadeias globais, como os constantes lockdowns na China, dada a política de Covid-0, e agora a questão do gás na Rússia e um eventual lockdown da indústria alemã. Vou falar um pouco disso um pouco mais para frente. Mas a gente deve ter algum alívio na inflação americana vindo de bens e combustíveis. Combustíveis já é uma realidade, pega até um pouco nos núcleos de serviços e a passagem aérea, que também está em queda lá. A gente pode perfeitamente ter uma queda mais forte de inflação de automóveis também, e umas leituras de CPI mais para baixo. Dito isso, é um quadro ainda bastante desafiador. O mercado de trabalho mostrou estar bem apertado no fim do mês. A gente teve uma alta da taxa de desemprego, mas com uma economia criando quase 500 mil vagas, olhando a Household Survey, cerca de 320 mil vagas, olhando o payroll. Ou seja, a alta da taxa de desemprego é que a gente teve um aumento importante da oferta de mão de obra, pessoas voltando para o mercado de trabalho, seja pelos altos salários, seja pelos fins das restrições de Covid, seja porque acabou a poupança feita durante a crise, aí especialmente entre mulheres na idade adulta, foi quem mais voltou para o mercado de trabalho. Mas ainda assim a gente teve um crescimento também importante do salário, e um Fed que se manteve rock durante o mês. Então, em Jackson Hole trouxe para a gente um Jerome Powell bastante conciso, econômico nas palavras, mas deixando claro que ainda tem muito trabalho para ser feito. Quem colocou em números, colocou que na reunião de setembro vão divulgar as projeções, eles divulgam as projeções para a taxa de juros, para, enfim, inflação, atividade. Esse ano, no próximo, em 2024, a expectativa é que a mediana aponte para a tendência central, que eles chamem uma Fed Funds, indo para 4, 4,25, o que, de certa forma, e permanecendo assim ao longo do ano que vem, o que, de certa forma, desautoriza um pouco o patamar de juros que o mercado coloca, vai ser mais, então faria menos sentido desacelerar para 25 pontos já na primeira reunião do quarto TRI. A gente está bem dividido entre 75 e 50, o mercado também, mas eu acho que independente de 75 ou 50, a gente acha que são mais 150 pontos de juro nesse ano, tá? Seja com 75 caindo para 50, caindo para 25, seja com três altas de 50 pontos. Então a nossa cabeça para Estados Unidos pouco mudou. Júlio vai falar certamente um pouco aí de como a gestão macro está vendo a simetria entre juros e bolsa lá nos Estados Unidos. Olhando para a Europa, deu ruim a questão do gás, então agora foi cortado para zero. A Rússia claramente sofrendo os impactos da sanção e jogando duro. A gente continua tendo uma inflação muito pressionada na Europa. Os dados de julho da produção industrial e do varejo da zona do euro e da Alemanha foram positivos, mas a partir de agora, eu acho que com o patamar de preço de energia elétrica, a produção industrial alemã começa a sofrer, seja o equivalente ao presidente da Fiesp na Alemanha, seja o próprio ministro da Fazenda alemão, destacou que uma parte relevante da queda do consumo de energia em agosto do setor industrial decorre menos de busca de fontes alternativas de energia ou ganho de produtividade, mais de queda de produção mesmo. Lembrando que a Alemanha é uma das principais praças no mundo na produção de bens intermediários para as cadeias globais de produção. A BASF sozinha produz, sei lá, 20 mil componentes na sua fábrica. São 20 mil trabalhadores, 55 mil componentes, ou seja, se parar, a gente pode ter um choque relevante aí para a indústria global. Eu acho que a inflação para cima e a atividade para baixo na Europa e no mundo, por conta da crise europeia, claro que a Europa é muito mais atingida, e vejo o Banco Central Europeu de mãos amarradas. Então, essa história da dicotomia aí, entre atividade e inflação, eu acho que ela funciona na Europa para eles não estarem dando 300 pontos por reunião.
Muito provavelmente vai dar uma alta de 75 de juros agora e continuar dando altas substanciais aí. Mesmo esse consenso de mercado do juro lá chegando a 2, para mim, olhando com desemprego na mínima, inflação muito pressionada, me parece que o Banco Central Europeu não vai conseguir dar todo esse auxílio, dado todo o quadro inflacionário. Então, na Europa também a gente continua vendo mais juros e menos atividade. Quando a gente vai para a China, muita incerteza, o setor de housing, de real estate lá colapsando, uma dúvida enorme se as construtoras vão conseguir entregar as casas que já foram contratadas, pensando num sistema que funciona com uma alavancagem enorme. O governo reagiu baixando taxa de juros, mas o grosso da reação tem sido via estímulo a investimento em infraestrutura, e esses vasos não são comunicantes. Uma coisa é você estimular a atividade como um todo via infraestrutura, outra coisa é você tentar compensar um colapso do setor de housing investindo num setor totalmente descorrelacionado. O crescimento desse ano na China dificilmente vai ser muito mais brilhante do que 3%. Ano que vem é uma grande discussão. Se resolvessem o Covid, que é um grande se, até faria, e não tivesse um completo colapso de housing, já está muito no chão, ou seja, se isso não virar uma crise financeira e ficar só no impacto do setor de housing na atividade econômica, eu confesso que eu não tenho tanta dificuldade em questionar um consenso de 5%, porque o efeito base vai ser muito forte, né? A gente está tendo uma série de lockdowns, mas dada a falta de clareza que essa política de Covid-0 e lockdowns não vai ter seus impactos também em 2023, fica difícil qualquer prognóstico. Então, o que a gente vê da China por hora é incerteza muito grande e uma pressão para deprimir ainda mais aí os preços das commodities não agrícolas, por assim dizer. Então, continua um mundo de mais juro e menos crescimento em quase todo lugar, exceção a China, que eu não consigo ver essa alta de juro, mas consigo ver os impactos do crescimento baixo. Também efeitos mistos, então essa brutal desaceleração de housing na China puxa commodities para baixo, puxa uma onda de inflação para baixo no mundo, mais Covid-0 e os riscos aí de uma paralisação na Alemanha, além do choque de preço de gás, jogam a inflação global para cima. Num primeiro momento, a resultante para baixo, porque predomina o petróleo e a gasolina, predomina também o custo, a queda do custo do frete e o retorno da indústria, mas fica esse cenário de bastante incerteza. Trazendo isso tudo para o Brasil, como a gente esperava, a economia veio muito bem no segundo trimestre, cresceu 1,2% na margem, 3,2% em relação ao segundo tri, desculpa, do ano passado, e caminha para uma desaceleração por hora no terceiro tri, mas ainda assim um crescimento interanual também na casa de 3%. Tudo isso para dizer que, entrando os efeitos do auxílio emergencial e todos os cortes de imposto e da gasolina na refinaria, a gente mantém a nossa cabeça de um PIB de 3%. Era algo que era fora do consenso até essa semana passada. Acho que com o PIB agora muita gente migrando para casa dos 3%. Quando a gente olha para o que a gente chama de soft data, né? Então aqueles indicadores de mais alta frequência, baseados nos fluxos de transações dos bancos que divulgam, baseados, enfim, em alguma operadora de cartão que também divulga seus dados de atividade, baseado nas próprios dados de transação, pagamentos em boleto, Pix e tudo mais. A gente vê indícios de uma desaceleração desses dados de mais alta frequência, mas é importante dizer que esses dados ainda precisam se provar úteis para capturar pequenas flutuações razoáveis. Então, esses dados diários, eles foram muito úteis durante a pandemia, quando a gente tinha queda de 10, 20, 30% das coisas no mês. Quando a gente começa a voltar para aquele número normal, mundo de meio para cima ou para baixo, ainda esses dados precisam se provar verdadeiros, mas enfim, conversando também com o time do Peixoto, falando com as empresas, que têm contato direto com as empresas, não parece ser um terceiro trimestre brilhante no começo, pensando em varejo. Não vou aqui roubar eventuais falas do Peixoto, mas só para dizer que está compatível com a nossa cabeça de desaceleração no terceiro tri. Não desacelerasse, seria um PIB de 4%, 4, 5%. Então é natural que desacelere. Mas a gente ainda assim vê um crescimento ligeiramente positivo no quarto tri, e isso deve ser auxiliado também pelo retorno da indústria automobilística. Então, essa semana, não sei se é hoje ou quinta-feira, saem os dados da Anfávia de produção de agosto. O dado de julho já veio bem forte para leves. A produção de automóveis leves dá cerca de 2,5%, 3% do PIB no Brasil, já descontando os componentes importados, ou seja, esse cara crescendo 10, 15, 20% faz bastante diferença e muda o ponteiro, tá? Então, a gente está bastante convicto aí nesse nosso call de 3% de crescimento, inclusive deixando um carrego estatístico para o ano que vem bastante favorável.
Ano que vem, muita incerteza, mudança de governo de um lado, mas principalmente impacto do juro alto. Na nossa cabeça, a Selic vai ficar parada em 13,75, a gente não vê um movimento derradeiro. O presidente Roberto Campos sinalizou ontem em evento do Valor que poderia dar uma alta derradeira, mas 13,75 e 14 a gente acha que, enfim, é fatura encerrada, e aí o Banco Central vai ficar à espera da desaceleração da inflação, especialmente de serviços, que é o item mais complicado, porque o mercado de trabalho brasileiro é extremamente apertado, desemprego caminhando rapidamente para as mínimas aí nos últimos 10 anos, CAGED mantendo a batida de entre 200 e 300 mil vagas criadas por mês, um PIB crescendo 4% ao ano, uma inflação que a gente já chegou a projetar 7 e pouco para o ano, com todos esses cortes de imposto e gasolina, hoje em dia a gente projeta 6, 5,90 e tanto, e para o ano que vem agora a gente projeta 5% de PCA, por conta do não retorno dos impostos federais na gasolina. O governo enviou um orçamento já sem o retorno aí do PIS/COFINS no diesel, na gasolina e no etanol. Nesse contexto, a gente vê o Banco Central conseguindo discutir um corte de juros no segundo trimestre do ano que vem. Se isso vai se dar no segundo ou no terceiro tri, vai depender do quão rápido ele vai crescer no processo de reancoragem de expectativas, mas isso num cenário em que a economia desacelera bem ano que vem, o mercado de trabalho desacelera e a gente passa a ter um alívio na inflação de serviço, que não é nosso cenário de curto prazo. Tá? No curto prazo, a gente ainda vê uma pressão bem relevante nos serviços, especialmente com uma demanda reprimida muito grande agora para o final do ano. A gente tem Copa do Mundo, depois tem, enfim, festas de fim de ano, a gente tem dificuldade para ver um grande alívio. Parte poderia vir via passagem aérea, por conta aí dos cortes na gasolina, querosene de aviação, nunca lembro se é gasolina ou querosene de aviação, mas como as coletas já estão muito avançadas, então o IPCA já está coletando para novembro, né, com base nos preços de hoje, isso seria um case mais para a inflação do ano que vem e já está no nosso cenário, no cenário do Caio Dias, nosso economista responsável por inflação. Fechando aqui, então, mundo. Não, desculpa, obviamente vou ter que falar um pouco de eleições aí, tava fechando aqui, mas muito rapidamente, a gente vê um cenário de contínua disparidade no nível das intenções de voto entre diferentes pesquisas, aquelas presenciais, aquelas por telefone, entre as telefônicas também tem diferença. A gente vê os trackings diários mostrando um fechamento maior do que as pesquisas presenciais, então, empresas que a gente gosta, mesmo empresas que divulgam o resultado presencial para amostras grandes, os trackings telefônicos dessas empresas mostram um gap menor. A nosso ver, não há uma evidência que as pesquisas telefônicas sejam superiores às presenciais. O que a gente viu nas eleições passadas para presidente é que, de fato, teve uma onda das pesquisas, todas elas, inclusive as telefônicas, os trackings, eles foram captando a alta do Bolsonaro nos últimos 10 dias, todas juntas. Então, uma dificuldade muito grande, mas, a julgar pelo desempenho dos candidatos no debate, que tem sido a campanha, acredito que as terceiras vias, no plural, vão conseguir um número de votos suficiente para garantir um segundo turno. Era uma hipótese que eu questionava, eu achava que podia ter uma desidratação que nem teve na eleição passada. Quem quer que já vencesse no primeiro turno, isso está parecendo um cenário distante. Nas pesquisas mais convencionais, o que a gente vê é uma estabilidade muito grande do presidente Lula. Tá? Então, o presidente Bolsonaro teve uma alta, a aprovação do governo teve uma alta, a ver como é que esse choque de mercado de trabalho, porque o PIB forte foi no segundo tri, então isso aí já estava sendo o que estava puxando as pesquisas de junho, julho, já era essa dinâmica econômica. O que a gente vê agora é uma relativa estabilidade. Para o presidente não é bom, porque a gente já teve uma semana de campanha, a equipe pretende alavancar o 7 de setembro, mas surpreende a equipe do Bolsonaro, que esperava uma contínua alta, essa relativa estabilidade, até algum recuo dele, dependendo das pesquisas. Tá? Então, por hora, as pesquisas continuam mostrando um quadro relativamente tranquilo para o presidente Lula vencer as eleições de primeiro turno, mas aí a gente teria um segundo turno. Mesmo a hipótese que Simone Tebet e Ciro Gomes roubariam um voto do Lula e não do Bolsonaro, ainda está para ser comprovada, a gente não consegue ver um movimento expressivo nas intenções de voto. O que a gente teve
no último mês foi uma clareza maior do que o ministro Guedes pretende fazer para o fiscal no segundo mandato, então manter o teto de gasto, mas o gasto crescendo um pouco mais dependendo de quanto cai a dívida PIB. E em relação ao presidente Lula, continuam sinais muito confusos. Então, falando agora de aumentar o salário mínimo por decreto, a gente sabe que não tem espaço no teto, tem a questão dos R$ 600, que o ministro Guedes fala que vai tentar aprovar a tributação de dividendo, o PT simplesmente fala de waiver, investimento em infraestrutura, o presidente continua falando, voltou a falar hoje na campanha dele do rádio, de estancar a privatização e voltar a investir em refinarias, enfim, sinais mistos. Às vezes fala que o ministro da Fazenda vai ser o Alckmin, às vezes fala que vai ser o Haddad, acho que nada pode ser mais diferente do que essas duas alternativas. Mas é isso então, pessoal. O cenário eleitoral, confesso que mudou muito pouco. As pesquisas mudaram muito pouco de um mês para o outro. Nos trackings, o Bolsonaro conseguiu fechar um pouco a diferença, nas presenciais muito pouco, e a gente não consegue desempatar quem está melhor aí ainda há tanto tempo da eleição. Tá? Brasil, a gente continua vendo um segundo semestre bom, o quarto trimestre deve ser o melhor por conta do impacto na veia de auxílio emergencial, corte de imposto e a gasolina mais barata na refinaria também, e a partir do primeiro tri do ano que vem, aí a gente fica à mercê do que vai acontecer no mundo e os efeitos defasados da política monetária. É isso do meu lado.